Sukuna impressionado com o potencial do Higuruma e comparando ele com o Satoru Gojo. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente começa o capítulo com uma linda contracapa, uma das mais lindas que a gente viu nos últimos dias, e com uma ênfase muito grande para o Yuta, que tá no centro junto com a Rika. Infelizmente nem ele nem a Maki ainda apareceram, mas eu estou ansioso para ver o Yuta em ação. Com certeza quando ele entrar em ação vai ser um momento muito marcante, talvez definitivo da luta contra o Sukuna. Mas por enquanto ele tá sumidinho, né? Ele foi encontrar o Kenjaku e ainda não apareceu. Outro post também que a gente tem é dessa linda imagem do Sukuna. Isso daqui não apareceu no mangá, mas é um pôster que está em toda a Shibuya. Então se você tiver a oportunidade de ir lá no metrô do Japão, você vai ver o Sukunão por aí. Mas enfim, chega de lenga-lenga, vamos para a história de Jujutsu Kaisen. No capítulo anterior, no capítulo 245, a gente viu que o Sukuna não perdeu sua habilidade inata e já mandou alguns cortes pra cima do Higuruma. Só pra não ver todo mundo morrendo. Já nesse capítulo a gente começa entendendo o porquê que eles conseguiram sobreviver. O Kusakabe utilizou a nova doutrina das sombras, o seu domínio simples. E esse domínio simples foi capaz de proteger tanto ele quanto o Higuruma dos cortes do Sukuna. Ele não é tão eficiente quanto uma amplificação de domínio, mas graças a esse poder que tanto o Higuruma quanto o Kusakabe conseguiram sobreviver a esses primeiros cortes. Do lado do Higuruma, ele acaba se culpando pela falta de experiência em combate. E nem ele mesmo sabia que a sua habilidade tirava uma arma amaldiçoada em vez de uma habilidade inata. E como eu disse já em outros vídeos, isso tem total sentido, afinal o Higuruma só lutou no jogo do abate. E é muito improvável que ele tenha encontrado alguém que tivesse uma arma amaldiçoada. Então tem sentido em ele não saber que a sua própria habilidade fazia isso. Bom, o Sukuna, que ficou de certa forma impressionado que seu primeiro golpe acabou não matando o Kusakabe e o Higuruma, percebe que todo mundo ali ficou mais forte. Itadori, Choso, Ino, Kusakabe e até mesmo o Higuruma melhoraram bastante nesse mês que ele não encontrou nenhum história deles. merda, Lembrando que o Sukuna já conhecia todos esses personagens quando estava dentro do Itadori. Já o Kusakabe aqui começa a pensar e tira umas conclusões muito interessantes. O Kusakabe diz que ele achou que ia morrer, mas graças ao seu domínio simples, ele acabou conseguindo sobreviver. Porém, ele diz aqui que nem todos os cortes são aquele corte que matou o Satoru Gojo. Segundo o Kusakabe, deve ter algum pacto, alguma condição para o Sukuna utilizar aquele poder, ou deve ser muito ruim pro Sukuna. Utilizar muita energia amaldiçoada, o deixar desprotegido, deve ter algum ônus que faz com que o Sukuna não utilize o corte que corta o mundo o tempo inteiro. Além disso, o Kusakabe também deduz muita coisa da técnica amaldiçoada do próprio Sukuna que a gente não tinha conhecimento. Como, por exemplo, que o Sukuna tem o desmantelar e o ruptura. Lembrando que o ruptura nessa tradução tem esse nome, mas na tradução amadora a gente chama de clivar. Até aí a gente sabia que o Sukuna tinha esses dois cortes, porém, o Kusakabe diz que o ruptura só pode ser usado quando o Sukuna encosta no seu alvo. Já o desmantelar, eles são projéteis, o Sukuna consegue lançar cortes à distância, e esse é o desmantelar. O corte que corta o mundo nada mais é do que uma versão fortificada do desmantelar. Com isso daí, o Kusakabe chega à conclusão que o Sukuna tem pelo menos 3 golpes aí fatais, que usou, matou qualquer um ali. O primeiro é o ruptura, que a gente conhece como clivar, e se o Sukuna utilizar esse golpe em alguém, é morte certa, não tem como se proteger desse golpe, porque o clivar, diferentemente do desmantelar, ele fica mais forte se o seu oponente for mais forte. Por exemplo aqui, o Yuta tem muita energia amaldiçoada, então ele provavelmente conseguiria tancar alguns cortes do Sukuna. Só que se for o ruptura, que é quando o Sukuna encosta no seu oponente, o corte também vai ficar muito mais forte, porque o Yuta é muito mais forte. Então, o ruptura é um hit kill. O outro golpe que também é hit kill é o corte que corta o mundo, não tem como se proteger dessa parada. E o terceiro é a flecha de fogo, que o Kusakabe também não sabe o porquê que o Sukuna ainda não utilizou essa flecha de fogo. Mas, se o Sukuna utilizar esse poder, segundo o Kusakabe aqui, não dá pra se proteger dele porque é realmente muito forte. Então esses 3 golpes aí, e também o desmantelar se for utilizado a queima-roupa ali, são impossíveis de se defender. Como é impossível de se defender, o próprio Kusakabe decide parar de ficar pensando nisso. Esse negócio, essa história é o exemplo de quando o cara tá fazendo uma história e aí ou comem ele ou ele fuma maconha e aí ele não sabe mais o que fazer na história daí. Já que não tem como se defender, simplesmente a gente não faz tem um como cara lidar com todos ele, os então poderes não pensa que sobre ele e simplesmente age e tenta derrotar o Sukuna. Enquanto isso, o Higuruma pede desculpas, fala que não sabia que sua técnica iria tirar a arma amaldiçoada do Sukuna e não sua habilidade, mas o Kusakabe diz que isso já é o suficiente, melhor do que nada, e que ele vai proteger o Higuruma, e que é pro Higuruma se focar a utilizar a espada do carrasco contra o Sukuna. Porém, o mais legal é que depois de dizer isso, o Kusakabe meio que se arrepende, porque ele é uma pessoa normal, ele é o único normal que tá aí no meio da galera.
galera. Ele não quer morrer e depois dizer que vai proteger o Higuruma, ele acha que de fato vai morrer pro Sukuna. Mas chega de lenga-lenga. Tipo o que aconteceu com o Madara. É o Choso. Exatamente. Ele dispara o seu sangue perfurante, que é a sua técnica mais rápida. Porém, o Sukuna já pergunta aqui antes do ataque chegar até ele: vocês querem uma perseguição? E essa frase do Sukuna é meio que uma predição do que ele vai fazer mais pra frente. Então guarda essa frase aí do Sukuna. Enfim, a flecha de sangue do Choso vai em direção ao Sukuna, mas antes de chegar no Sukuna, o Sukuna simplesmente mete o pé. E de tão rápido que ele é, o Choso nem mesmo conseguiu ver o Sukuna. Quando o cara piscou, o Sukuna já tava na sua frente, metendo 2 braços no estômago do Choso. As 2 mãos perfuram o Choso e o Itadori fica um pouco preocupado com isso. Ao mesmo tempo, o Ino joga o seu facão pra cima do Sukuna, que se protege dele, rebatendo o facão pra cima. O Ino então pula, pega o facão que o Sukuna rebateu, e aí dá pra perceber que é o mesmo facão que o Nanami utilizava. No ar, o Ino desfere um golpe e dá pra perceber que tem ali o efeito dos 7 terços, e o próprio Sukuna percebe isso. O Sukuna percebe que eles passaram a técnica do Nanami, a técnica de 7 terços, para aquela arma. E por isso o golpe que o Ino deu foi muito mais poderoso do que ele pensava. Não é mais o Choso, que acabou sendo perfurado pelo Sukuna, eu acredito que ele não tenha morrido por ser um manipulador de sangue, tá? A gente sabe que os manipuladores de sangue, eles conseguem fechar as suas hemorragias, então é muito mais difícil de se matar um manipulador de sangue. Por isso que mesmo o Choso, até onde a gente saiba, não sabendo utilizar a técnica reversa, é possível que ele consiga sobreviver a esse golpe que o Sukuna deu. E já nesse outro golpe que o Ino deu no Sukuna, muita gente ficou questionando ali por que o braço do Sukuna não quebrou. E isso é porque o Sukuna tem muita energia amaldiçoada, ou seja, ele é muito mais resistente do que qualquer outro oponente que essa galerinha enfrentou. Mesmo o golpe sendo extremamente pesado, já que teve o efeito dos 7 terços. Esse solo leveling aí, ele tem anime ou só mangá ou Game Class? O Coquinho tava falando desse negócio aí. Ainda assim, o Sukuna, como tem muita energia amaldiçoada, conseguiu tancar esse golpe. E por isso ele não teve seu braço quebrado como o Mahito teve lá quando foi acertado por esse golpe. Enfim, o Sukuna contra-ataca, mete o chutão no Ino, que consegue ainda se proteger com essa faca. Olha, essa reação do Ino foi muito melhor do que eu esperava. Mas como a gente tá falando do Sukuna aqui, provavelmente o Ino saiu voando depois de se defender desse golpe. Enquanto isso, o Itadori e o Kusakabe tentam um ataque, mas eles são acertados por um contra-ataque do Sukuna. Me pareceu um corte que o Sukuna mandou nos dois. Porém, o mais incrível aqui é que ambos conseguiram se proteger em partes. O Itadori utilizou seus braços para se proteger. Quando eu tiver tempo de ver esse solo leveling aí, ele já vai estar no episódio 90, eu acho. É quando eu tiver tempo do corte, e esses braços parecem ser muito mais duros do que o normal, afinal parece que ele não foi cortado nos braços, mas uma parte do corte ainda acertou o seu peito. Já o Kusakabe conseguiu utilizar o seu domínio simples, provavelmente, para rebater o corte e se defender o melhor possível desse ataque. Ainda assim, ele foi acertado um pouco, mas também nada mortal. Continuando a luta, Higuruma aproveita que o Sukuna já atacou e tenta ele mesmo atacar o Sukuna com sua espada. Porém, o Sukuna é muito rápido e consegue desviar sem problemas desse golpe. Sukuna então começa o seu contra-ataque. Com 2 de seus braços, Sukuna agarra o Higuruma e com os outros 2 mete porrada no Higuruma e em seguida joga ele para longe, soltando ainda uma frase provocativa pro Itadori, perguntando se ele consegue acompanhá-lo. Higuruma sai voando e esse painel tá muito lindo, com o Sukuna já correndo atrás do brinquedinho que ele acabou arremessando para longe. Itadori tenta acompanhar o Sukuna e não deixar o Higuruma sozinho, afinal o Higuruma é a carta na manga que eles têm. Mas é nesse momento que o Itadori percebe que o Sukuna é muito mais rápido do que ele. E lembrando aqui, galera, o Itadori, antes de ser um xamã, antes de ter um controle sobre a sua energia amaldiçoada, ele já era capaz de correr a mais de 60 km por hora. O bicho é disparadamente o mais rápido de todos ali. Hoje, com o controle sobre a sua energia amaldiçoada, provavelmente o Itadori tá muito mais rápido. E ainda assim, ele nem chegou aos pés da velocidade do Sukuna. Daí você consegue ver o quão bom é o controle da energia amaldiçoada do Sukuna, que consegue ser tão rápido assim, a ponto de deixar o Itadori comendo poeira. Bom, o Higuruma finalmente para de sair voando, e o primeiro a chegar, obviamente, é o próprio Sukuna, que já vem metendo o selo e os seus cortes. Dá pra ver aqui que ele meteu logo na cara os seus cortes, não tá nem aí pro Higuruma, mas antes da gente ver o resultado disso tudo, a gente tem um flashback. Higuruma começa a explicar que a melhor forma de salvar o Megumi é através de sua técnica. Ele fala que qualquer um que for cortado pela espada do carrasco morrerá, sem exceção, mas o alvo é limitado somente àqueles que são sentenciados à morte. Ou seja, se o Sukuna for sentenciado à morte pelo juiz,
Então o único que será afetado pela espada do carrasco é o próprio Sukuna. Dessa forma, eles não matariam o Megumi, que está dentro do corpo do Sukuna nesse momento. A espada do carrasco mataria somente a alma do Sukuna, o que com certeza é ótimo para todo mundo que está ainda tentando salvar o Megumi de alguma forma. Depois desse papo, o Itadori chega com uma pergunta assim na cara, na lata. Ele pergunta se o Higuruma quer morrer, e o Higuruma, sem meio que entender, pergunta: que papo é esse, cara? Você tá doido? Mas o Itadori explica que o Higuruma não sabe utilizar técnica amaldiçoada reversa, e mesmo assim ele diz que vai lutar contra o Sukuna como se fosse uma coisa normal. E isso é muito estranho, porque é algo de fato muito arriscado. O Higuruma então responde que depois de terminar o seu dever, ele acredita que deva morrer. E melhor do que ninguém, Itadori entende o que o Higuruma está pensando. Afinal, ele também se culpa de muitos desastres que principalmente o Sukuna, que está dentro dele, acabou cometendo. Então o Itadori pensa da mesma forma que o Higuruma. Ele vai cumprir os seus objetivos e depois pagar pelos seus crimes. Mas já tendo tido esse pensamento, o próprio Itadori fala que o Higuruma precisa voltar, que ele precisa se perdoar. Porém, o Higuruma diz que é impossível para ele, pois ele já se tornou alguém que nem mesmo consegue olhar nos olhos do Itadori. E esse papo, na minha opinião, é muito legal porque mostra uma diferença fundamental entre o Higuruma e o Itadori. Ambos cometeram crimes muito pesados, porém o Itadori foi utilizado pelos outros. Quem cometeu os crimes na realidade foi o Sukuna ou a sua própria incompetência de salvar outras pessoas. Já do lado do Higuruma, não. O que cometeu o crime foi ele mesmo, quando ele teve uma visão distorcida do que é justiça. Por isso que ambos tendo esse tipo de sentimento de culpa, pro Higuruma ainda é muito mais pesado, porque ele fez com as suas próprias mãos. E dessa forma, por ele ter cometido tais crimes, ele não consegue nem mesmo olhar nos olhos do Itadori, que apesar de ter as suas mãos sujas, ainda consegue manter a sua pureza, segundo o próprio Higuruma. Por isso que esse papo, na minha opinião, foi muito maneiro entre os dois. Voltando ao presente, a gente tem uma surpresa muito legal. O Higuruma está utilizando amplificação de domínio. E você lembra que o Sukuna já chegou na brutalidade? É esse Higuruma que vai fazer aquele negócio do carrasco lá da... Pois bem, o Higuruma conseguiu neutralizar os desmantelares do Sukuna e conseguiu sobreviver a esse golpe graças à sua amplificação de domínio. E isso é surpreendente, porque o Higuruma despertou como feiticeiro há menos de 2 meses. E ele já se tornou um xamã tão poderoso a ponto de conseguir desvendar como se utiliza uma amplificação de domínio, deixando o Sukuna até mesmo fascinado. Além disso, ele possui um poder realmente incrível, ele possui uma lâmina de morte certeira, que é a espada do carrasco. Dessa forma, o Sukuna compara o talento do Higuruma com o do próprio Satoru Gojo. Ah, mas não executou a punição, né? Do painel do próprio Higuruma mostrando a sua espada do carrasco e indo enfrentar de frente o próprio Parece que Sukuna. ele tentou e não conseguiu, antes que você venha dizer aqui que o Higuruma é tão forte quanto o Satoru Gojo, cara, tira isso daí da sua cabeça, porque ele de fato não chega nem aos pés do Satoru Gojo. O que a gente tá falando aqui é de talento, de potencial. Pode ser que o Higuruma, se tiver um treinamento muito árduo, pode ser que ele chegue ao nível do Satoru Gojo, mas ele ainda está muito longe do nível que o Satoru Gojo já alcançou. O que ele tem é uma possibilidade de alcançar nesse momento, mas não quer dizer também que ele vai chegar naquele nível se ele tiver muito treinamento, tá? São coisas diferentes, mas potencial ele tem. Outro ponto também que é muito legal de se dizer e que um amigo meu lá do Instagram me abriu os olhos pra isso, eu não tinha percebido, é que a amplificação de domínio, ela impede com que você utilize sua técnica inata. E ele questionou então o porquê que o Higuruma está com a espada do carrasco mesmo utilizando a amplificação de domínio. E ainda não dá pra responder com 100% de clareza, mas talvez tenhamos duas teorias para que isso tenha de fato acontecido. A primeira é que ao utilizar a amplificação de domínio, na realidade ele meio que perdeu a sua espada do carrasco temporariamente, assim como acontecia com o próprio Sukuna, que perdia a adaptação do Mahoraga quando utilizava sua amplificação de domínio. Se você reparar bem, no quadro em que mostra o Higuruma utilizando a amplificação, ele não está com a espada. E a gente tem também um quadro de transição que mostra que a sua espada está pequenininha, dando a entender que durante a amplificação ele meio que perde a lâmina do carrasco. E esse último quadro não seria ele utilizando ambos os poderes ao mesmo tempo, a amplificação e a espada do carrasco, mas sim seria simplesmente a energia amaldiçoada em torno do Higuruma e não a amplificação, por isso que ele está com a sua espada em punho. Essa pra mim é a melhor explicação do que aconteceu aqui, mas ainda há uma segunda teoria que vai ser explicada no próximo capítulo. Até lá o Banisher baixa a espada do carrasco meio que é uma técnica já efetuada. E como uma técnica já efetuada, ele pode utilizar a amplificação de domínio porque ele já efetuou aquela técnica. Então ele poderia conseguir utilizar a amplificação de domínio e a espada do carrasco ao mesmo tempo. Na minha opinião, é a primeira hipótese. Enquanto ele utiliza a amplificação, ele não consegue utilizar a espada do carrasco. É isso que eu acredito que tenha acontecido. E esse último quadro não é a amplificação e sim a energia do Higuruma. Mas, de novo, isso daqui são só hipóteses
hipóteses do que acontece quando ele utiliza a amplificação de domínio. Pra gente ter certeza, você vai ter que se inscrever nesse canal e esperar o review do próximo capítulo. Mas enfim, a essa altura eu acredito que você já saiba que o Sukuna está prestes a ser apunhalado e o Higuruma parece que foi pro... Ah, pera aí. Tá na ordem isso aqui? Luta contra o Sukuna e sucessor do Kenjaku. Por que essas merda tá com volume baixo assim? Expansão de domínio. Tá certo, né? A luta mostra todo o potencial da sua expansão de domínio. E Yuta derrotado e finalmente. Tá certo. Saco. Então hoje eu vou trazer um review com uma tradução um pouco mais aprimorada. Não é a oficial como é de costume eu trazer aqui, porque eles tiveram uma pausa de final do ano. Porém, como uma tradução já melhorada está aí, eu vou trazer mesmo assim com essa tradução melhor, beleza? Então vamos a esse vídeo. A gente começa do ponto em que o Sukuna acaba de descobrir que o Higuruma é capaz de utilizar amplificação de domínio. E não só isso, o Sukuna não ficou impressionado somente com a capacidade do Higuruma de fazer isso, mas sim da capacidade do Higuruma de interromper a sua técnica e não anulá-la no uso da amplificação de domínio. E calma que eu explico. Você lembra quando o Sukuna lutou contra o Satoru Gojo? Então, naquela luta, ele utilizou aquela roda que o Mahoraga tem em cima de sua cabeça, para que o Sukuna conseguisse se adaptar às habilidades do Satoru Gojo enquanto lutava contra o Satoru Gojo. Porém, muitas vezes durante a luta, o Sukuna utilizou a amplificação de domínio, e dava para perceber que aquela roda ficava preta, ou seja, ela parava por um tempo a sua adaptação, mas a técnica não era cancelada. Isso é muito difícil de se fazer, e o Sukuna ficou impressionado que o Higuruma fez exatamente a mesma coisa. O Higuruma, ele não cancelou sua técnica quando utilizou a amplificação de domínio, ele interrompeu, e dá pra ver nesse frame aqui que a espada ficou ali interrompida, ela ficou em uma pausa, e depois que o Higuruma parou de utilizar sua amplificação de domínio, a espada voltou do tamanho original, ou seja, a técnica se manteve e não foi cancelada. Fazer isso daí é algo absurdamente eficiente e muito difícil. Tanto é que o Sukuna compara o Higuruma com ele mesmo. Olha que absurdo, cara. Segundo o Sukuna, sem sombra de dúvidas, o Higuruma é tão proeficiente no manejo de sua técnica quanto o próprio Sukuna. Isso é um baita de um elogio. Um elogio tão grande que o Sukuna promete lembrar do nome do Higuruma. Libera sua alma lá, mostrando que vai lutar um pouco mais a sério e despedaça completamente o prédio em que eles estão. Isso daqui me lembra até mesmo essa técnica que ele utilizou contra a Maki e o Itadori, onde ele usa a ruptura no chão. Bom, com um prédio todo picotado, dá pra ver que o Itadori tá lá por perto. Mas o Sukuna não dá a mínima e já parte pra cima do Higuruma, que tenta, logicamente, utilizar a única arma que tem, que é a espada do carrasco. Mas antes do Higuruma conseguir chegar perto do Sukuna, o Sukuna usa o ambiente ao seu favor. E a gente viu que na luta contra o Satoru Gojo isso foi muito utilizado. O Sukuna sabe utilizar o ambiente em que ele está a seu favor, o que provavelmente deve ser muito difícil e requerer muita experiência. Bom, o Higuruma não tem muito isso, e ele é acertado por essas duas pedras, o que impede com que o Higuruma fique com a guarda levantada ali. Ele está completamente nas mãos do Sukuna nesse momento, e provavelmente teria levado um baita de um golpe se não fosse o Itadori interferindo. O Itadori se mete lá no meio, tenta dar um soco, mas o Sukuna pega o seu braço sem dificuldade e com uma das mãos coloca ali do lado do Itadori, fazendo um ruptura que pega metade do seu dorso ali, metade do seu peito. Realmente um golpe muito potente que picota metade do Itadori. E dá pra ver nessa imagem aqui que o Itadori tá numa situação incrivelmente preocupante, porque esse golpe foi muito pesado. E foi pesado assim também porque o Sukuna não tá nem aí pro Itadori. Ele já disse diversas vezes que acha o Itadori desinteressante, e ele repete aqui nesse momento, fala que o Itadori não interessa a ele. E isso daqui é importante porque, assim, o Itadori, ele tem um conhecimento sobre a energia amaldiçoada muito grande, e ainda assim não desperta interesse do Sukuna. Talvez ele tenha conseguido até mesmo liberar sua energia melhor do que o Higuruma, principalmente lá quando o Megumi foi pego e a Anjo morreu, que ele deu aquele salto incrivelmente rápido, pressionou o Sukuna um pouquinho, e ainda assim o Sukuna não se interessa pelo Itadori, e provavelmente porque o Itadori não tem habilidade nenhuma, e o Sukuna sabe disso. O Sukuna sabe principalmente aquela frase que o Satoru Gojo disse lá no começo da obra. Segundo Satoru Gojo, uma pessoa já nasce com o seu potencial pré-determinado, e se uma pessoa nasce sem uma habilidade nata, então o seu potencial é muito
muito baixo. O Higuruma, além de ter uma baita de uma técnica inata, ele controla muito bem, é um gênio com essa técnica. Então isso chamou muito a atenção do Sukuna. O Itadori, por mais que ele consiga controlar bem sua energia, ele não tem habilidade nenhuma, então não chama nenhuma atenção do Sukuna. E por isso que ele trata o nosso protagonista de uma forma assim tão desleixada. Mas enfim, voltando aqui, os destroços finalmente caem todos no chão, né, e o Higuruma não desiste. Ele tenta novamente um ataque pra cima do Sukuna, que consegue desviar cara que fez esqueceu que facilidade e ainda contra-ataca com um soco no estômago e um na cara ao mesmo tempo. Porém, Higuruma não desiste, mesmo levando esse golpe, ele dá a volta pelas costas do seu oponente, troca a espada de mão para dar um golpe melhor e tenta um contra-ataque, mas no momento em que ele corta, o Sukuna já não estava mais lá. E o mais importante aqui, que muita gente não pegou, enquanto o Higuruma tentava o seu contra-ataque, a boca que está no estômago do Sukuna estava recitando o cântico do desmantelar, para soltar um desmantelar mais forte. E quando o Sukuna já se afastou, ele estava com o seu golpe carregado, digamos assim. E por isso que o Sukuna lança um baita de um desmantelar que não dá para se proteger agora com uma amplificação de domínio, simplesmente. E por isso o Higuruma perde um de seus braços. E é importante aqui lembrar que a amplificação de domínio, como o próprio Sukuna disse, ela é boa contra golpes de baixa liberação de energia. E o desmantelar, como a gente viu, ele pode ser feito com baixa liberação de energia. Tanto é que a gente viu alguns outros personagens resistindo a esse golpe simplesmente com a energia amaldiçoada, como a Yorozu e o próprio Ryu. A amplificação de domínio provavelmente faria com que esses dois simplesmente não levassem dano nenhum. Eles ainda foram cortados, conseguiram tancar na base da energia amaldiçoada mesmo, mas se tivesse usado ali a amplificação de domínio, provavelmente eles nem teriam sido cortados, porque esses cortes foram de baixa liberação. Daí pra que fez, né? Também consegue utilizar cortes mais pesados, de alta liberação. Então, nesse caso, a amplificação não conseguiria defender. E foi isso que aconteceu. Mesmo o Higuruma sabendo a amplificação, ele perdeu o braço. E pior ainda, o Sukuna tá brincando com sua comida, porque depois ele corta o outro braço e ainda corta as pernas. O Sukuna fica ali um pouco intrigado que mesmo ele sabendo a amplificação de domínio, ele ainda não utilizou a técnica reversa. E fica estimulando ali o Higuruma para que ele use essa técnica, para que ele recupere dos seus ferimentos. E caso ele não consiga fazer isso, o próximo corte vai ser na cabeça, ele vai matar. Por mais que o Sukuna tenha se impressionado com o Higuruma, não é nada assim que ele faça uma concessão e deixe o Higuruma vivo. Não, ele tá aproveitando a luta. Isso é a característica do Sukuna. Ele quer brincar com a comida, é isso. E o mais legal desse quadro é que parece que o Sukuna está meio intrigado do fato do Higuruma ainda não ter aprendido. Achei essa pose do Sukuna aqui muito legal. Enfim, voltando para a luta, o Sukuna já está com os dedos apontados pro Higuruma. Ele é o ódio do bem. A utilizar um desmantelar que vai matar o cara logo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, vem uma flecha de sangue. E o Sukuna fica até mesmo um pouco impressionado, porque ele acredita que tenha sido o Chozo. E o Chozo levou um baita de um golpe aqui, e por isso o Sukuna achou que o Chozo já era. Então ele tá impressionado de que o Chozo conseguiu acompanhar um pouco, chegar aí e meter uma flecha de sangue. Ou seja, ele deu os créditos aqui pro Chozo de que ele é um pouco mais resistente do que imaginava. Porém, cara, isso daqui, na minha opinião, é uma confirmação de uma das hipóteses de que, na realidade, o Itadori conseguiu a manipulação de sangue. Você lembra em um daqueles capítulos anteriores em que ele agradeceu ao Chozo e ao Noritoshi Kamo em específico por ensiná-lo? Ele não disse o que esses dois ensinaram, mas a única coisa que esses dois têm em comum é a manipulação de sangue. Além disso, nesse outro capítulo aqui, parece também que o Itadori está pedindo desculpa pelos outros irmãos do Chozo. Ou seja, isso tudo aqui só reforça a teoria de que o Itadori engoliu os outros objetos amaldiçoados que são irmãos do Chozo, ganhou a habilidade de manipulação de sangue, aprendeu com o Noritoshi Kamo e o Chozo, e ele acabou utilizando essa manipulação de sangue logo agora para salvar o Higuruma. E convenhamos, né? Por mais que o Chozo não tenha morrido, acompanhar os dois, chegar nesse lugar nesse tempo é muito improvável. Então as chances do Itadori de fato ter utilizado a manipulação de sangue aqui é de 99%. Só o Sukuna que não reparou porque ele não tem conhecimento disso tudo aqui que eu acabei de dizer pra vocês. Bom, essa distração foi o suficiente para fazer o Higuruma conseguir finalmente descobrir como se utiliza a técnica reversa. O cara é realmente um gênio e lembra até mesmo um pouco o Satoru Gojo, que teve as mesmas condições praticamente. Quando Satoru Gojo estava prestes a morrer, ele também descobriu como se utiliza a técnica reversa. O Higuruma fez a mesma coisa. Olha como esse cara é realmente genial. E sabendo sua técnica reversa, ele parte para um ataque surpresa e consegue acertar
cortar o braço do Sukuna, pegando todo mundo de surpresa. Eu acho que ninguém esperava isso, mas o Sukuna tinha cortado a sua mão com antecedência e por isso essa técnica não fez efeito. Sukuna até mesmo elogia a boa tentativa do Higuruma, mas a paciência acabou, né? A brincadeira chegou ao fim e o Sukuna dá um golpe fatal no Higuruma. E lembrando, uma coisa parecida já tinha acontecido mais ou menos com o Aoi Todo, né? O Aoi Todo teve a alma da sua mão manipulada pelo Mahito e ele arrancou essa mão para que o resto da sua alma não fosse manipulado. O Sukuna fez algo parecido. Essa espada aparentemente acerta diretamente a alma do seu adversário. Então, para que a sua alma não fosse acertada e morta por essa espada, ele arrancou sua mão ali, então pro Sukuna tá sussa. Antes de morrer, o Higuruma lembra de uma conversa que ele teve com o Kusakabe sobre a técnica amaldiçoada ficar mais forte depois da morte. E me parece que eles até mesmo planejaram, caso o Higuruma morresse, dar a espada do carrasco para uma outra pessoa, para que ele ainda tivesse uma baita de uma arma para tentar eliminar o Sukuna. E sinceramente, isso, na minha opinião, é mais uma inspiração em Hunter x Hunter. Muitas das coisas que acontecem em Jujutsu Kaisen, principalmente envolvendo o funcionamento da energia amaldiçoada, está atrelado a Hunter x Hunter, e isso tá na minha lista faz tempo ser uma delas, porque em Hunter x Hunter tem justamente o Nen pós-morte, que é a energia amaldiçoada lá de Hunter x Hunter, e parece que é a mesma coisa aqui que eles se inspiraram. O Higuruma vai dar uma habilidade inata, uma arma pro Itadori que seja capaz de derrotar o Sukuna mesmo ele estando morto. O Higuruma joga o seu broche, o Itadori pega ele com uma das mãos e nesse momento ele está atrás do Sukuna. Higuruma, mesmo morrendo, ele ainda está sorrindo, e isso faz o Itadori até mesmo lembrar do Nanami. Eu acho que até mesmo a pose, a forma com que foi, até lembrou o Nanami mesmo, que tá confiando no Itadori, tá deixando o seu legado para uma pessoa que eles acreditam. Porém, ainda teve uma última frase do Higuruma que eu achei sensacional, porque o Higuruma, ele meio que queria morrer. Então o Itadori até mesmo questionava ele de que ele não deveria querer morrer. E parece que graças a essa conversa que ele teve com o Itadori, ele meio que mudou um pouco de ideia. Ele não queria mais morrer, mas fazer o seu máximo antes de morrer. Ao menos essa última frase do Higuruma me passou essa ideia, que ele tentou ao máximo e simplesmente não tentou se matar como o Itadori já fez algumas vezes. Principalmente na luta que ele teve contra o Yuta, ali ele tava de corpo mole e tentou mesmo deixar ser morto naquela ocasião, e o Higuruma parece que não fez isso. Ele deu o seu máximo e mesmo assim não deu certo. Então essa daqui é uma situação completamente diferente, e eu acho que foi um baita de um final para um baita de um personagem. Além disso, a gente também tem a frase do próprio Itadori, que diferentemente da morte do Nanami, agora ele encarou de um outro jeito. Ele acreditou na frase do Aoi Todo, que parece que realmente tocou muito no Itadori naquele momento. Foda esse Foi o Aoi Todo quem disse que eles são feiticeiros Jujutsu e que eles não devem se culpar pela morte de um amigo, de um parceiro, e não desistir do seu trabalho porque eles são feiticeiros Jujutsu. Eles devem continuar o legado e não se culpar pela morte de alguém que está num trabalho muito perigoso, diga-se de passagem. Então o Itadori não ficou com raiva, não ficou descontrolado como da última vez. Ele está focado e pronto para terminar com o Sukuna com a espada do carrasco. Terminando assim o capítulo de hoje, mas também a gente tem algumas previsões para o próximo capítulo e também uma explicaçãozinha do que aconteceu com o Itadori nesse último quadro. Primeiro, a gente vê aqui nessa imagem que não dá para perceber muito bem o que aconteceu com aqueles cortes, mas é muito provável que ele saiba a técnica reversa. Até mesmo porque quando ele teve essa conversa aqui com o Higuruma, deu a entender, passou a impressão pelo menos, tá meio tunadinho o Yuji, né? A técnica reversa. E o Higuruma ainda não tinha aprendido. Tá tendo uma porque o Itadori questionou ali que não saber técnica reversa e enfrentar o Sukuna é algo muito perigoso. Então deu a entender que o Itadori já sabia nesse momento. E talvez ele tenha aprendido ganhou até uma espadinha agora que ele fez com o Kusakabe, que é outra teoria que é muito solidificada, essa teoria de como o Itadori cresceu tanto. Daqui uns 90 upgrade ele fica igual o Sukuna. É a teoria de que ele pode trocar de corpo com alguém. E talvez ele tenha trocado de corpo com a Yeiri, por exemplo, e aprendido técnica reversa dessa forma. Ou simplesmente mesmo ter aprendido treinando, pode ser o caso também. Mas é muito provável que o Itadori tenha recuperado seu ferimento com simplesmente utilizando técnica reversa mesmo. Outro ponto que muita gente questionou aqui é o tamanho da espada que ele está segurando. E o que aconteceu é que essa espada, ela é concentrada nesse pequeno broche aqui que o Higuruma jogou pro Itadori. Deu pra ver que o Itadori pegou esse broche e a espada não estava ativada ainda, então é um poder que tem que ser ativado, é uma espada meio que retrátil. O que pode estar acontecendo aqui é que essa espada está se ativando ainda. Tudo isso acontece de uma forma mais rápida, a gente tá vendo cada pensamento de cada um deles, mas tudo o que tá acontecendo aqui é em fração de segundos.
Então essa espada que estava desativada provavelmente está se ativando nesse momento. E muito provavelmente ela vai alcançar o tamanho original dela, ou talvez até mesmo ficar maior, porque é provável que essa habilidade fique ainda mais forte depois da morte do Higuruma. Mas a confirmação de que ela vai tomar o tamanho normal dela, a gente só vai saber no próximo capítulo. Porém, a certeza que a gente tem é que ela estava desativada e está sendo ativada novamente agora. Por isso que eu estou supondo que ela ainda vai aumentar o... Tá, Coquinho. Vamos pro próximo já aqui. É isso que vamos ver não precisamos ver tua suposição, 248, não. Oficial de Jujutsu Kaisen. No primeiro quadro, a gente tem o resultado da investida do Itadori. Itadori dá a facada nas costas do Sukuna, porém, no momento em que ele para, ele vê que o poder que o Higuruma lhe deu tinha acabado, não dando efeito assim no Sukuna. E aqui, galera, esse quadro teve muita polêmica, porque muita gente entendeu que na realidade o Sukuna tinha desviado, mas não é isso não. E eu vou explicar aqui os motivos disso ter acontecido. O primeiro é que, se você reparar bem, a gente tem linhas de ação nas costas do Sukuna. Essas linhas de ação indicam o direcionamento que o Itadori teve ao dar o seu golpe. O segundo motivo que demonstra que o Sukuna não desviou e foi acertado pela espada do Itadori é que o posicionamento do Sukuna é o mesmo de antes. Ele está bem à frente do Higuruma, que ainda está caindo, demonstrando que o Sukuna não desviou desse poder. E terceiro, por fim, a gente tem a reação do Sukuna. A reação do Sukuna dá a entender que ele foi pego de surpresa. O Sukuna não esperava esse golpe, ele foi acertado. Só que o que aconteceu aqui é que o Sukuna simplesmente matou o Higuruma antes que ele fosse acertado pelo Itadori. Então o efeito da técnica do Higuruma já tinha perdido a sua potência, já tinha perdido o seu efeito. Por mais que a gente consiga ver a faquinha lá nas mãos do Itadori, ela já tinha perdido toda a sua eficiência. Então o Sukuna foi acertado nas costas sim, mas não teve o efeito que era para ter tido. A espada do carrasco não funcionava mais. Bom, reagindo ao Itadori que estava nas suas costas, Sukuna dá 2 murrão no Itadori, que se defende, mas em seguida ele dá um chute. Itadori então sai voando, e quando ele tinha se recuperado, o Sukuna já lhe mete 2 cortes, 2 desmantelares na cara do Itadori. Itadori então até mesmo parece conseguir se defender de certa forma, colocar os braços na frente e não ser morto por esses cortes, dando tempo ao Sukuna para analisar o que aconteceu. Primeiramente, a gente vê que mesmo depois de morto, o Higuruma não devolveu o desmantelador Jimo, ou em algumas outras traduções que a gente tem, a Kamuto. E além disso, a gente também vê a sua mão toda machucada. Esse quadro aqui é importante porque nos diz 2 coisas. Lembra que no capítulo anterior a gente viu que é possível ter uma habilidade pós-morte? Então, essa daqui é uma habilidade pós-morte. A arma do Sukuna não voltou para ele, demonstrando que o poder do Higuruma se manteve mesmo com a morte do Higuruma. Ou possível morte, né? Porque depois a gente vai ver que ele meio que foi resgatado. Então, muita gente especulava que aquela conversa com o Kusakabe que a gente teve no capítulo 247 era referente à espada do carrasco, porém foi referente ao confiscar que ele deu no Sukuna. E a segunda coisa que dá pra reparar aqui é essa mão machucada. Isso é porque o Sukuna não está conseguindo utilizar a técnica reversa com eficiência. Como ele apanhou do Satoru Gojo, ele não consegue mais utilizar a técnica reversa como antes. E essa mão toda machucada é ele tentando recuperar a mão que ele cortou quando lutou contra o Higuruma. O que aconteceu aqui é que ele ainda não conseguiu se curar 100%. Bom, continuando, a gente vê que o Sukuna reparou no Itadori também. Ele reparou que o Itadori está completamente recuperado do ferimento que ele deu anteriormente. Mas antes do Sukuna terminar sua observação sobre o Itadori, ele se depara com Yuyui e Akirara resgatando o Higuruma. E assim, o Sukuna mostrou que ele já tinha esperado que o Yuyui estava resgatando os corpos que ele havia matado. Até mesmo porque o corpo do Satoru Gojo também sumiu, dando a entender que o Yuyui e Akirara já pegaram o Satoru Gojo da primeira luta e talvez até mesmo o Hajime. Além disso, também dá para observar que o Yuyui provavelmente utiliza um lenço ou um pano para usar o seu teletransporte. Muito provavelmente ele tem que cobrir o seu alvo com esse pano para que eles se teleportem. Mas enfim, o Sukuna já suspeitava que eles estavam fazendo isso. O problema aqui é o que eles estão fazendo com os corpos que eles recuperam. Isso porque ele questionou ali que a Ieiri não tem a capacidade de curar os feridos. Isso porque utilizar a técnica reversa em outra pessoa é muito menos eficiente do que usar em si mesmo. E além disso também a gente tem o fato de que a técnica da Ieiri não é tão forte quanto a do Satoru Gojo e do Sukuna. O que significa então que essa galerinha tá recuperando os corpos para alguma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. Provavelmente não é a Ieiri curando essas pessoas, e sim alguma outra coisa, e eu fiz um vídeo específico teorizando do porquê que eles estão recuperando esses corpos. Além disso, vai falar que eles estão recuperando, José, o prato principal
principal provavelmente deve ser o garoto possuído. E quando ele diz garoto possuído, ele está se referindo ao Yuta Okkotsu. Depois de derrotar o Higuruma, o Sukuna não está considerando o Itadori na sua frente. O próximo adversário na visão do Sukuna é o Yuta. E talvez seja divertido lutar contra o segundo mais poderoso da era moderna. Mas enfim, tendo a análise do que o Yu Yu estava fazendo ao recuperar esses corpos, o Sukuna se volta para o Itadori novamente. E agora a gente tem a absoluta certeza que o Itadori, no intervalo de um mês, aprendeu a utilizar técnica reversa. O crescimento do Itadori foi reconhecido até mesmo pelo Sukuna. Ele reconheceu que o Itadori não só aprendeu a reforçar melhor de energia amaldiçoada do seu corpo, como também aprendeu a utilizar técnica reversa. E isso deixou o Sukuna irritado. O mais legal aqui é que o Sukuna simplesmente para. Ele para no meio da luta e começa a se questionar por que ele estava irritado. E também outra coisa legal é que o Itadori reparou. O Itadori reparou que o Sukuna estava perdido nos seus pensamentos. E o mais doido é que ele decidiu não atacar, decidiu simplesmente esperar ali e ver o que o Sukuna vai fazer. Um certo respeito pelo poder do nível do Sukuna, sabe? Ele sabe que não é páreo pro Sukuna, então se o cara tá parado, ele ficou parado também esperando o próximo movimento do Sukuna. O que o Sukuna está fazendo é se questionando, se estudando o motivo dele estar irritado. Primeiro, ele questionou se ele está irritado com a morte do Higuruma. E logo ele chegou à conclusão de que não é isso. Até mesmo porque ele sempre teve a ideologia de se divertir quando quer, matar quando está irritado e brincar com os outros até se satisfazer. E o Sukuna sempre fez esse tipo de coisa e sempre fará esse tipo de coisa até morrer. Então não é esse o motivo do Sukuna estar irritado. Depois disso, ele acaba lembrando também da conversa que ele teve com o jogo, onde ele cita ali uma fome, um ideal para o jogo seguir que o deixaria mais forte. Aquela porra ali morreu ou não? São desejos que excedem até mesmo a capacidade da própria vida, fazendo com que pessoas com um ideal forte ultrapassem o seu limite. Eu me lembro que o Gojo fez ele virar pastel, mas... Então, o que o Sukuna lembrou aqui era uma espécie de sermão que ele tinha dado pro jogo. O jogo tinha apanhado pro Satoru Gojo. E por isso, ele meio que perdeu o seu ideal. O ideal original do jogo era queimar todo mundo, matar todo mundo queimado, e era isso que movimentava o jogo. Depois que ele apanhou pro Satoru Gojo, ele perdeu essa vontade, ele perdeu o seu propósito, o que deixou com que o jogo ficasse mais fraco. Então, o Sukuna lembrou desse papo porque o ideal é algo extremamente importante para que as pessoas se superem. E o ideal dessa galerinha que ele está enfrentando é justamente matar o Sukuna. Todo mundo que está enfrentando o Sukuna está se superando justamente porque tem esse ideal, esse desejo gigantesco de matar o próprio Sukuna. Um desejo que eles dariam a vida para concretizar. Matou. Só que aí a gente volta para um outro problema. Mesmo o ideal deixando as pessoas mais fortes, fazendo com que as pessoas se superem, o Sukuna a flecha de fogo, José? Ele tem mais de 1000 anos. E ele nunca se sentiu irritado porque outra pessoa tinha o ideal de matá-lo. Mas agora ele ficou irritado com essa batalha? Será que o Sukuna mudou com todo esse tempo? E a resposta é que não. A culpa, na realidade, é do próprio Itadori, que é um oponente diferente de todos os outros que ele enfrentou até agora. A alma do Sukuna dividiu o mesmo corpo que o Itadori por muito tempo, o que fez com que o Sukuna entendesse o ideal do Itadori, e entendesse que o Itadori possui ideais inabaláveis. Por mais que o Sukuna tivesse tentado despedaçar a alma do Itadori, ele nunca conseguiu. Ele matou mais de 3.000 pessoas em Shibuya, despedaçou uma colegial, riu da cara do Itadori quando o Mahito matou um Junpei, fez atrocidades com o corpo do Itadori e ele nunca se despedaçou. O Itadori sempre voltava. O Itadori tem um ideal inabalável. E saber que pessoas fracas como o Itadori, que não chegam normalmente aos pés do Sukuna, podem acabar enfrentando o próprio Sukuna por causa de ideais como esse, é isso que está deixando o Sukuna profundamente irritado. Ele tá irritado porque um ralé tá fazendo frente com ele. Em frente ao Sukuna, e o Sukuna até agora não ter conseguido se livrar desse cara. É tipo o Coquinho querer matar ele, né? É o que está irritando o Sukuna no final das contas. O Coquinho vai lá jogar bosta no Sukuna. O Itadori é o que irrita ele. E o Sukuna é tão cheio de si, ele se considera tão bom que ele diz que nem precisa de ideal, não. Que ele não precisa de algo para deixá-lo superar. Era o que faltava, né, José? Muito superior a isso, né? O Sukuna é o Sukuna, né? Alguém mais narcisista que ele não existe. Com essa descoberta do que estava irritando o Sukuna então decide tomar uma decisão. Dessa vez, ele decidiu cortar em pedaços os ideais do Itadori. E ao mesmo tempo, a gente também vê uma luz surgindo à frente do Sukuna. Ao mesmo tempo que veio essa luz, o Kogane também indica que o Kokin ia vencer uma nova regra para migração e extinção, ou o jogo da Bate, a mesma coisa, tá? Que é a regra 15. Agora será o responsável por ativar a assimilação do Tengen com a humanidade, esse será o Fushiguro Megumi, ou seja, o próprio Sukuna. Sendo assim, quem era o sucessor de fato da vontade do Kenjaku
era aquele que era mais óbvio, o próprio Sukuna. Ao mesmo tempo que vem essa novidade, a gente também vê que o Ino e o Kusakabe finalmente chegaram. Depois até mesmo do Higuruma morrer, foi que eles conseguiram chegar ao local. Eles não tiveram tempo de fazer nada, até mesmo porque aquela luz que apareceu bem à frente do Sukuna era na realidade uma espécie de esfera. O se acaba de tanto fazer cocô, Coquinho. O Sukuna então pega essa esfera e devora ela, de forma muito parecida com o que o Geto fazia, dando a entender... O máximo que o Coquinho pode fazer é mijar no sapato do Sukuna, ô Coquinho. Que essa esfera nada mais é do que a habilidade do próprio Suguru Geto. Muito provavelmente esse era o Tengen. Isso daqui é uma hipótese, não há garantia disso, mas tudo leva a crer que era a habilidade pós-morte do Kenjaku no corpo do próprio Suguru Geto. Ele estava utilizando a habilidade do Suguru Geto para mandar o Tengen pro Sukuna. Provavelmente foi isso. Continuando aqui o mangá, a gente acompanha um pouco então o pensamento agora do Kusakabe. O Kusakabe, vendo que o Sukuna agora é o sucessor da vontade do Kenjaku, percebe que provavelmente o plano deles deu certo. Provavelmente eles conseguiram matar o Kenjaku e por isso que o Sukuna virou o sucessor dos planos do próprio Kenjaku. E segundo o próprio Kusakabe, era melhor eles terem conseguido derrotar o Kenjaku do que o Sukuna, porque ele não acreditava que o Sukuna fosse matar todo mundo como o Kenjaku queria fazer. Então, teoricamente, mesmo que eles perdessem para o Sukuna, o Japão não ia se transformar em um mar de maldições como o Kenjaku planejaria. Mas agora temos uma mudança de plano. O Sukuna diz que vai dar prosseguimento aos planos do Kenjaku. Primeiro, ele vai matar todos os jogadores da migração e extinção. Depois, ele vai brincar um pouco com o Tengen assim que completar. Agora que ele decidiu matar todo mundo, transformar todas as criaturas da face da Terra em monstros. Pro desespero do Kusakabe, que achava que o pior agora que ele vai começar a matar do Kenjaku, o Sukuna simplesmente decide prosseguir com o plano ignorante onde o cara parou. Ele vai fazer esse terrorismo, tentar matar todo mundo mesmo. Então, essa luta contra o Sukuna se transformou em algo ainda mais importante, porque o Sukuna não é mais somente um furacão que tá passando pelo Japão, que é só você ficar longe do Sukuna que você vai estar seguro. Agora não. Se você estiver lá à toa em algum lugar do Japão, você ainda vai estar correndo risco, porque agora o Sukuna quer transformar todo mundo em monstros, igual o Kenjaku queria. Ou seja, essa luta contra o Sukuna ficou ainda mais importante. Bom, com esse... Ô, José, daqui um pouquinho a gente recebe a notícia lá do Japão. O mangá do Jujutsu, ele parou, porque o Sukuna matou o criador. Matou e daí acabou, daí não tem mais como fazer. O discurso do Sukuna de que vai matar todo mundo, a gente vê que o chão começa a se quebrar. E debaixo do Sukuna sai justamente o Yuta, já se desculpando de ter chegado atrasado. Porém, o Sukuna não tá nem aí, não espera para dar as boas-vindas ao novo lutador. Ele já começa tentando atacar o Yuta, que consegue se defender utilizando sua espada. Além disso, o mangá foi cancelado. Diz que é melhor pro Yuta aguentar firme, porque se ele for derrotado, todos irão morrer. Na visão do Sukuna, o Yuta é o último desafio. Se o Yuta perder, não vai ter ninguém que possa impedi-lo. Mas logo depois que ele disse essa frase, quem surge é a Rika, tentando esmagar o Sukuna, e parece que já está pistola com o Sukuna dele estar tentando falar alguma coisa pro Yuta. Finalmente nós temos a luta entre a Rainha das Maldições e o Rei das Maldições, terminando assim o capítulo de hoje. Com o fim desse capítulo, a gente também tem a confirmação da peça. Confirmações pouquinhos. O domínio do Yuta simplesmente insana. O antigo protagonista entra em cena e promete acabar com o Sukuna. É isso que a gente vai ver no capítulo 249. E aí, galera, Lucas Dias na área para trazer o review do capítulo oficial de Jujutsu Kaisen. Essa daqui é a tradução oficial e eu já trouxe aqui uma tradução mais amadora, mas tem algumas diferenças, então é importante que você veja até o final desse vídeo para esclarecer tudo de Jujutsu Kaisen, beleza? E também se inscreva no canal para não perder nunca mais vídeo de Jujutsu Kaisen e notícias e esse tipo de coisa. Show? Então se inscreve aqui e vamos ao capítulo. A gente começa o capítulo justamente na parte em que parou a luta do Yuta contra o Kenjaku, com a cabeça falante do Kenjaku falando que sua vontade viverá. Logo depois de dizer isso, o corpo do Suguru Geto começa a se mexer e começa a liberar todas as maldições do Suguru Geto. Instantaneamente o Yuta já invoca a Rika para lidar com essas maldições todas que estão sendo libertadas do corpo do Suguru Geto, e todas elas estão fora de controle, não estão mais sendo controladas pelo Kenjaku. E o mais interessante aqui é que o Toji tinha razão, cara. O Toji, quando enfrentou o Geto lá no arco do passado, ele preferiu não matar o Suguru Geto justamente com medo disso acontecer, de liberar todas as maldições que tinham no corpo do Geto. Então tá aí, ó, o gênio da parada é o Toji que previu tudo isso daí.
Bom, o Yuta começa a matar todas elas e o mais legal é mostrado aqui quão poderosa é a Rika. A Rika está incompleta ainda, ela vai para uma ponte e começa a destruir todas as maldições que estão indo através dela para uma cidade. Dá pra ver aqui nessa imagem que atrás da ponte já tem uma cidade. Então é importante que a Rika impeça que todas essas maldições atravessem essa ponte. Enquanto isso, o Yuta está arrastando uma invocação dele que parece estar vivo, mas parece estar exausto de sua luta. Ao menos é isso que eu entendo, afinal ele tá arrastando o Takaba aqui. E enquanto toda essa confusão acontece, o Kenjaku faz o seu movimento. Utilizando mais uma nova regra do jogo do abate, ele dá ao Megumi Fushiguro a autoridade para iniciar a super assimilação da humanidade com o Tengen. Essa é a regra número 15 colocada no jogo do abate, e esse é um plano backup do Kenjaku. O Kenjaku tinha um plano de que caso ele morresse e não conseguisse cumprir o seu objetivo, ele passaria o seu objetivo para o Sukuna. O Sukuna já até mesmo fez um ritual de sucessão, e com esse pacto ele consegue sobrescrever o genitor do ritual da assimilação via migração à extinção, que é o próprio Tengen, que está em forma de feto e sai voando lá para o Sukuna. A gente já viu que ele chegou até o Sukuna e o Sukuna engoliu o Tengen. E o que aconteceu aqui? Porque é muita confusão. Enquanto a Rika estava lá lidando com a horda descontrolada que o corpo do Suguru Geto acabou liberando, o Yuta estava tentando ali salvar o Takaba, ao que tudo indica, já que ele estava arrastando o corpo do Takaba e tentando lidar com o Kenjaku. O Kenjaku fez lá a regra nova do jogo do abate, passou a autoridade para o Sukuna, e o que é passar essa autoridade? É justamente o que acabou acontecendo logo em seguida. Utilizando ali o jogo da migração e extinção, ele conseguiu passar a pessoa mais importante do jogo do abate, que é o Tengen, para o Sukuna. Por isso que o Tengen saiu voando e foi parar lá com o Sukuna. É justamente porque ele fez a regra da maior autoridade indo pro Sukuna. Bom, depois do Tengen ser mandado pro Sukuna via Sedex, o Yuta mata definitivamente o Kenjaku com uma espadada na testa dessa vez. E as últimas palavras do Kenjaku são: não direi que foi uma diversão digna de 1000 anos, mas fico feliz que pude brincar com ele no final. Agora é a vez de vocês. Com certeza será divertido. Kenjaku então sai de cena e agora a gente volta para o presente com o Yuta versus Sukuna. E só um adendo final aqui, que muita gente ficou muito chateada pela forma que o Kenjaku acabou indo embora. O Kenjaku aparentemente de fato está morto, né? Recebeu uma espadada no meio das testas e provavelmente não vai voltar, não de forma normal, né? Ele ainda tem algumas cartadas que podem ser utilizadas. O próprio Mekamaru já utilizou uma dessas, né? Utilizando ali uma espécie de fone para que as pessoas tivessem algum tipo de informação dele, mesmo o Mekamaru estando morto. O Kenjaku pode ter passado alguma informação, algum DNA, alguma coisa dele através do Tengen. Então, eu lembro disso, talvez em algum momento a gente consiga ver isso aí eu lembro, apreciando a sua criação, apreciando aí a assimilação dos humanos dessa forma. Isso daqui é só uma suposição, porém, de fato, o Yuta ganhou a sua luta, mas não conseguiu impedir com que o Kenjaku fizesse o seu plano backup. Mas enfim, a gente volta agora para a luta do Sukuna contra o Yuta, e o Yuta está bem chateado. A gente vê o rosto aqui meio triste do Yuta e ele começa a analisar a situação. Ele vê que a mão do Sukuna está sendo curada cada vez mais rápido, o que significa que a emissão da energia da técnica reversa, a energia positiva do Sukuna, está começando a voltar ao normal. E talvez seja apenas questão de tempo até que ele seja capaz de utilizar o seu domínio de novo. Ou seja, se o Yuta demorar demais para acabar com o Sukuna, vai ser game over. Eles têm que acabar agora ou é nunca. Além disso, esse outro que vai morrer também, que está meio tristinho, ele fala ali do Higuruma, que foi derrotado, e ele diz que isso aconteceu porque ele não estava lá. Yuta começa a se questionar: será que ele deveria ter dado suporte à espada do Carrasco, ao plano da espada do Carrasco? Será que não era melhor ter mandado a Maki cuidar do Kenjaku? E ao mesmo tempo que ele faz essas perguntas, ele se consola, porque caso a horda dos espíritos amaldiçoados liberadas pelo corpo do Geto fosse da mesma escala de Shibuya, era necessário de qualquer jeito o poder da Rika, porque senão ia acontecer o mesmo desastre que aconteceu em Tóquio, muitos civis mortos. Que legal, graças ao Yuta estar lá pra porcaria, matar o Kenjaku, anime foi que ninguém morreu, além do próprio Kenjaku. Anime então, sobre o Yuta suínos. tá se consolando com essa frase. Depois de se consolar, ele parte pra cima do Sukuna. Ele utiliza a Rika, incompleta ainda, como uma espécie de cortina de fumaça para dar uma espadada diretamente no Sukuna, que consegue agarrar essa espada e agarra de um jeito diferente. O Sukuna envolveu em pequenos cortes a sua mão, como se fosse uma motosserra, fazendo com que ele consiga agarrar a espada do Yuta sem precisar
tocá-la. É como se tivesse minis desmantelares ali na mão do Sukuna que fizessem com que ele conseguisse segurar a espada sem ser cortado. O Yuta, logo em seguida, vendo que o Sukuna está segurando a sua espada e não vai soltar, então ele mesmo solta e começa um ataque utilizando as mãos nuas. Ao mesmo tempo, a Rika vem por trás tentando atacar. E a gente tem como resultado essa imagem aqui, que está 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Rika, que estava atacando por trás, foi contra-atacada pelo Sukuna na cara, levando um soco na cara, enquanto uma de suas mãos defendia o soco da Rika. O Sukuna é o novo Chuck Norris, né? Se escreveu o nome do Sukuna no Death Note, morre o Shinigami e o livro se queima. Yuta, que largou sua espada, meteu um socão na boca que está na barriga do Sukuna, e o Sukuna, enquanto isso, meteu alguns desmantelares no próprio Yuta. Depois desse soco, o Sukuna não consegue mais segurar tão forte a espada e o Yuta recupera sua arma. Tenta então atacar o Sukuna dessa forma, que já desvia, enquanto a Rika começa a jogar objetos pra cima perdido na mata, o Sukuna Paulo. Tenta um contra-ataque, utilizando cortes no Yuta, que desvia, enquanto se defende dos objetos que a Rika lançou. Logo em seguida, a Rika tenta mais um ataque, metendo um soco no Sukuna, que consegue aparentemente se defender, ao mesmo tempo que consegue se defender também de uma outra espadada que o Yuta deu. Bom, enquanto toda essa luta tá acontecendo, o Yuta ainda está pensando... Sabe que eu já nem lembro, Vitor? Ele ter vindo e ajudado Acho que não, mas a dar um fim não no lembro. Sukuna e ter mandado a Deve Maki, ter morrido. ao invés dele lidar com quem já. A história e é o uma Yuta chega porcaria, à conclusão de que aquela desculpa que ele mesmo se deu de que a Rika era necessária para lidar com a horda de maldições liberadas pelo Kenjaku, isso são apenas desculpas, porque, na verdade, ele mesmo queria dar um fim no Kenjaku com as próprias mãos, e por causa dessa vontade egoísta, ele acabou causando toda essa situação. Por conta disso, ele vai fazer de tudo para acabar com o Sukuna aqui e agora. Expansão de domínio do Yuta Okkotsu. Puro amor mútuo. A gente vê uma expansão em um local completamente destruído, com espadas no chão e em tudo qualquer lugar, e laços Mizuriki, que são muito representativos com o próprio nome da expansão. Esses laços que estão atrás aí da expansão são usados em convites de casamento. São laços que significam a conexão entre duas pessoas e seus corações. Como resposta à invocação da expansão de domínio esse tá vivo ainda, né, que eu me lembro. logo invoca o Cesto Divine Vazio, que é uma espécie de domínio simples arcaico, menos eficiente do que o domínio simples, mas ainda serve para se proteger de expansões de domínio. O Yuta reage rapidamente, já pega uma espada que está no chão, tem um monte jogada por aí, e ataca utilizando essa espada. Sukuna se defende, mas o que não esperava é que essa espada faz o gelo fino da Uro, um golpe da Uro, que causa uma grande explosão e causa também um certo dano no Sukuna. E aqui, galera, a gente tem que entender o quão absurda é essa expansão de domínio. Ela é completamente diferente de tudo que a gente viu até agora, porque ela tem 2 efeitos dentro da mesma expansão. A gente tem o efeito do acerto garantido, que no caso o Yuta escolhe uma das suas habilidades copiadas para ser o acerto garantido, e ele escolheu aparentemente ser a escada de Jacó da técnica da Anjo, aquela técnica que quase matou o Sukuna. Por isso o Sukuna tem que ficar ali se protegendo o tempo inteiro desse acerto garantido. Isso é o que todas as expansões de domínio normalmente fazem. Todas elas de alto nível têm um acerto garantido, só que para por aí. Já a expansão do Yuta não, além do acerto garantido, tem todas essas espadas jogadas também por qualquer lado. Victor. Essas espadas, aparentemente, cada uma delas é uma técnica copiada pelo Yuta, e ele pode utilizar como ele bem entender. Ele pega uma espada e ataca o seu oponente com essa técnica copiada. Só que essas espadas não são um acerto garantido da técnica. Não pagou Yuta, outra coisa, né, Brombate? Ele conseguiu acertar o Sukuna, mesmo o Sukuna estando com a Sexta Oca de Vime ativada. A Sexta Oca de Vime só impede o acerto garantido. Ela não impede qualquer outro ataque que vier de uma forma que não seja do acerto garantido. Por isso, a expansão do Yuta é completamente diferente e tem 2 efeitos. A gente nunca tinha visto algo dessa forma em Jujutsu Kaisen. Porém, uma coisa interessante que é importante a gente dizer é que logo em seguida do Yuta ter aí o sol ele come, Uro, Victor. a espada que ele estava segurando ao utilizar essa habilidade da Uro acabou se desfazendo. Então, talvez todas as técnicas que ele copiou só podem ser utilizadas uma vez dentro da expansão do Yuta. Enquanto isso, o Sukuna está avaliando ali e interpretando qual é o plano deles agora para lidar com ele. E o Sukuna chega à seguinte conclusão. A partir das memórias do Megumi Fushiguro que ele tem, ele sabe que o Yuta possui a técnica de copiar. E a intenção do Yuta provavelmente é manter sua boca da barriga e os seus braços ocupados, obrigando o Sukuna a utilizar o cesto vazio. Tá ali isso assistindo. para se proteger constantemente da técnica de tá parecendo Chaves vendo filme de terror. A técnica da Anjo. E enquanto 2 de seus braços e sua boca estiverem ocupados, ele vai atacando com as espadas que tem no local, que são técnicas copiadas pelo Yuta, causando ali vários danos no Sukuna e
finalmente utilizando o Itadori para acabar com o Sukuna, já que o Itadori possui um ataque que ataca diretamente a alma. Finalmente é revelado o que são esses braços do Itadori, e também o que foi aquele efeito que o Sukuna teve no primeiro ataque que o Itadori deu. O Itadori consegue acertar diretamente a alma do seu oponente. Eles pretendem então arrancar à força a alma do Sukuna de dentro do corpo do Megumi. E o Itadori é fundamental para isso. Por fim, a gente tem o Sukuna até mesmo tirando um pouco de sarro do Itadori novamente, dizendo que finalmente ele tem um papel importante a cumprir, acabando assim o capítulo 249. E a gente tem também as frases do narrador que sempre aparecem no final de cada capítulo, e dessa vez ela diz o velho e o novo protagonista juntos. E que capítulo, galera! Agora, a revelação também do poder do Itadori é algo surpreendente. Ele consegue atacar diretamente a alma do Sukuna. A gente não sabe o efeito direto disso, se ele simplesmente vai atacar e destruir a alma do Sukuna que está dentro do corpo do Megumi. É por causa do Megumi, né, ou José? Ou se ele vai tirar essa alma do Sukuna e colocar em outro lugar, como se fosse um objeto amaldiçoado. Como eu já disse também no vídeo de ontem, isso daqui provavelmente não é uma técnica do Itadori, e sim algo que veio da experiência, juntamente com o conhecimento que ele adquiriu do livro que a Yuki deu. A gente tem que lembrar que a sua luta contra o Mahito meio que fez dele a pessoa mais experiente no entendimento de almas, que ele era o único que conseguia acertar diretamente a alma do Mahito, e talvez seja por isso que ele seja o único que consiga fazer isso com o Sukuna, utilizando o conhecimento que estava no livro da Yuki. Lembrando também que, além disso tudo, muita gente aqui tá questionando, dizendo que o Sukuna só vai sair dessa através do roteiro, mas eu acho que ainda o Sukuna tem duas armas muito importantes e muito poderosas para lidar com toda essa situação, duas armas de hit kill instantâneo, que é o seu corte de corte fanboy do Sukuna também, José. Pode até não matar instantaneamente, mas se receber, cara, deve ser irmão do José esse pouquinho. Você vai ser morto pelo Sukuna se for acertado por alguma dessas duas técnicas. Então ainda tem muita chance pro Sukuna sair dessa, e eu acho que não é somente através do roteiro, como muita gente fala. Por fim, tem mais uma notícia que eu dei na comunidade ontem mesmo, e é uma notícia meio estranha, meio triste, que eu não esperava que fosse uma reação tão grande, que é os vazadores dos leaks que saem na quarta-feira, os spoilers que saem na quarta-feira foram presos lá no Japão. Então, provavelmente, a gente não vai ter mais capítulo nas quartas. A gente vai ter que esperar, provavelmente, a edição oficial sair, que geralmente sai domingo, ou algo mais tarde, numa sexta-feira, ou num sábado, uma versão mais amadora. Porém, a de quarta-feira, provavelmente, a gente não vai ter mais, beleza? Isso aqui é um aviso de algo que acontece. Mentira, a gente já tem aqui, ó. Tem que esperar na José Wings. E utiliza a técnica inata do Sukuna. É isso que a gente vai ver no capítulo de hoje. A gente começa esse capítulo com a explicação de como funciona a expansão de domínio do Yuta. E basicamente, de acerto garantido, ela permite ao Yuta escolher uma das técnicas copiadas e inserir como um acerto garantido, o que é muito bom porque isso ajuda o Yuta a José? Oponente, dependendo do oponente. Prenderam os da quarta e esqueceram os da quinta, Isso é uma das melhores coisas que se Essas animações aí, quem é que faz, José? As outras técnicas copiadas ficam nas espadas espalhadas por todo o local. Tem infinitas katanas. E será que faz essas animações, hein? Domínio. Além disso, somente o Yuta consegue utilizar essas katanas. Então, pra quem tinha dúvida aí se o Sukuna poderia utilizar as espadas que estão jogadas por aí, a resposta é que não. Somente o Yuta consegue utilizá-las. Porém, nem mesmo o Yuta sabe qual habilidade inata que tem em cada uma das katanas que estão no chão. Ele só descobre qual habilidade que tem a katana que ele pega no momento em que ele encosta nela. Além disso, cada espada é de uso único. Ele utiliza a habilidade que está naquela espada e ela some logo em seguida. Porém, é importante aqui deixar bem claro, cada espada é de uso único, mas cada técnica não é. Então ela repete. Tem várias espadas da mesma técnica, o que a gente viu e vai ver também com a habilidade da Uro. Tem várias espadas aí com a habilidade da Uro. Ele pode até mesmo pegar duas espadas de uma vez, então ele consegue utilizar duas habilidades de uma vez só, e pode ser duas habilidades iguais. Ele pode pegar duas katanas que tem a habilidade da Uro, por exemplo. Então tá aí, pra quem achava que ele usava habilidade e habilidade tem um gato lá em cima katana, não é isso que acontece. O roupeiro continuando a luta, o Yuta pega a espada com a habilidade do Druve, formando pequenos Shikigamis. Esses Shikigamis circundam o Sukuna, não acertam diretamente o Sukuna, mas ficam ali girando em torno dele. Itadori aproveita para dar alguns soquinhos no Sukuna, o que irrita novamente o Rei das Maldições.
Ele não tá nada feliz em receber alguns golpes do Itadori, não. Enquanto isso, a Rika bem irritante. Em cima, tentando dar um golpe, mas o Sukuna vê e desvia a tempo. O problema aqui é que aquelas maldições que o Yuta soltou fazem barreiras invioláveis. Lembra que aqueles Shikigami só deram a volta no Sukuna? Então, eles fizeram barreiras invisíveis e quando o Sukuna tentou desviar da Rika, ele bateu nessas barreiras e se machucou. Então ele foi pego aí desprevenido por esses morceguinhos criados pelo Yuta. Aproveitando toda a situação, o Yuta vem voando pra cima do Sukuna, utilizando aqui claramente a habilidade da Uro. Dá pra ver que ele tá deformando o espaço e também consegue voar. Tá lembrando até mesmo o Satoru Gojo de cabeça pra baixo lá contra o Toji. Bom, enquanto isso, o Sukuna avalia um pouco a sua situação. Ele diz que depois de lutar contra o Satoru Gojo, ele não só está incapaz de expandir o seu domínio, como também a técnica reversa está muito lenta. Ele não consegue utilizar a cura como ele conseguia anteriormente. Ele apanhou tanto do Satoru que as habilidades dele finalmente diminuíram. Uma Além coisa, disso, a quantidade só matar uns 100 pessoas pra ele enfraquecer. Sukuna tá bem parecida com a do Yuta. Lembrando que antes do Sukuna aparecer, o Yuta era o personagem com a maior quantidade de energia. 2 meses de luta seguido pra enfraquecer o cara. Depois de apanhar tanto, ele tá com a mesma quantidade que o Yuta, ou seja, ainda tem muita energia. Fora que pra manter a sexta Oca Divine ativada, a gente tem que lembrar que também essa técnica sempre está ativada, apesar de não aparecer mais ou menos domo, isso. Ela sempre está ativada. Eu acredito que o GG Akutami decidiu não ficar desenhando esse domo o tempo todo, porque senão ficaria muito poluída a tela. Mas por ele ativar e deixar ativada a sexta Oca Divine o tempo inteiro, ele fica incapaz de utilizar o desmantelar que corta o mundo. Então eu até mesmo fiz um vídeo anteriormente falando que o Sukuna ainda tinha 2 técnicas mortais que ele poderia utilizar nessa luta, que seria o desmantelar que corta o mundo e a flecha de fogo. A gente já viu que o desmantelar que corta o mundo ele não pode, mas nada disso. A flecha vai atravessar talvez ele ainda consiga utilizar essa técnica. Bom, depois da autoanálise do Sukuna, a Rika segura o Itadori e arremessa o Itadori contra o Sukuna. O Itadori míssil chega metendo uma voadora que é defendida pelo Sukunão. Ao mesmo tempo, o Yuta que estava voando, ele aparece também do lado do Sukuna. A gente tem que lembrar que a técnica da Uro, ela distorce o espaço, então ela é boa para que o Yuta consiga pegar o Sukuna um pouco desprevenido. E é isso que ele tenta fazer aqui. Ele tenta se aproximar de uma forma um pouco mais segura do Sukuna, mas ainda assim ele não conseguiu pegar o Sukuna desprevenido, de fato. Bom, depois de levar o golpe do Itadori, mas morria na praça com um tiro na cabeça igual um porco. Foi tremida novamente. E mesmo sendo defendido, o Itadori ainda tenta um movimento legal, um movimento aqui de judô, jiu-jitsu, tentando quebrar o braço do Sukuna. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, deu um jab, agora deu um jiu-jitsu do próprio Sukuna. O segundo rei das maldições, o Itadori está usando a mesma lógica que ele fazia para atingir o Mahito. Ele consegue sentir e mira exatamente no limite entre a alma do Sukuna e do Megumi. Ele está basicamente estimulando a alma do Megumi, que foi afundada naquele banho de sangue que o Sukuna fez, quebrando a harmonia entre o corpo e a alma do Sukuna. A cada soco que o Itadori dá, a liberação de energia do Sukuna diminui e o controle sobre o corpo do Megumi vacila. O Sukuna chega à conclusão que a ideia do Itadori e do Yuta é continuar nesse ritmo até que o Sukuna não consiga mais manter a sexta Oca Divine. No momento em que o Sukuna não conseguir mais manter essa habilidade, o acerto garantido da técnica da Anjo, achou que era um pouquinho, José, destruir o objeto, jogar esse pedaço de bosta aqui que está misturado lá dentro do corpo do Megumi. Então aqui já é revelado o motivo do Itadori conseguir acertar a alma do Sukuna. Isso daí é uma coisa que ele aprendeu lá na luta com o Mahito. Na minha opinião, ele meio que entendia como acertar a alma justamente por causa do Sukuna estar dentro do seu próprio corpo, então ele entendia ali o funcionamento de almas e ele conseguiu utilizar esse know-how, esse conhecimento para fazer com que a alma do Megumi meio que acorde um pouquinho. Conseguir quebrar essa ligação que está tendo entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi, porque o Sukuna fez todo o movimento lá, ele afundou a alma do Megumi no mar de sangue, a gente viu esse banho e tudo e tal. O Brombate falou mal, mas ele tá até agora vendo a história, né? E tudo isso é graças até agora, a alma do Megumi está meio que incapacitada. No momento em que o Itadori começa alma do Megumi, Sukuna, ele tá atingindo justamente essa ligação do Sukuna com o Megumi. Ô Brombate, tu que não viu quando chega o Kusiakabe, rapaz. Pá! Aí tá feita o meme. E quebrando essa ligação, basicamente o Sukuna vai perder, vai se transformar em algo muito parecido com o que aconteceu logo quando ele possuiu o corpo do Megumi. A gente tem que lembrar, vou botar aqui algumas imagens, que quando o Sukuna possuiu o Megumi, ele não conseguia controlar aquele corpo direito e não conseguia liberar muita energia. Ele até mesmo utilizou vários desmantelares no Itadori que foram somente cortes superficiais. Se o Itadori conseguir fazer com que o Sukuna chegue àquele estado novamente, vai ser um ganho enorme. Eles vão definitivamente derrotar o Sukuna se o Sukuna voltar àquele estado
estado. Por isso, receber os golpes do Itadori não é um bom negócio pro Sukuna, não. Enfim, continuando a luta aqui, o Itadori, que tava tentando quebrar o braço do Sukuna, acredito eu, recebe um contra-ataque. O Itadori arranhando o braço do Sukuna, do Itadori, mas antes que ele conseguisse fazer isso, e talvez fosse até mesmo um golpe fatal, o Yuta dá uma salvada aqui no Itadori e utiliza a técnica do Inumaki. Impede com que o Sukuna se mova. É o Coquinho, Brombate. O Yuta pega outra espada. É do Coquinho do José. É a técnica da Uro. Ele utiliza aquele gelo fino novamente pra dar mais um Tem golpe. mais um desse aqui só, ô Zeus. Depois não tem mais nenhum. Sai voando. A Rika aproveita que o Sukuna tá no ar, mete um socão e depois mete mais um murrão de cima pra baixo, até mesmo destruindo um pouco o local em que eles estão. Itadori e Yuta correm de novo pra cima do Sukuna pra não dar tempo ao seu oponente, mas eles não chegam a tempo. Sukuna consegue utilizar sua chuva de desmantelar e pega ali muitos cortes tanto no Yuta quanto no Itadori. Eu acredito que o Sukuna só não finalizou aqui os dois graças a um pouco a Rika, que consegue mais uma vez atacar o Sukuna e para essa chuva de cortes que estava indo pra cima dos nossos protagonistas. Sukuna segura uma das mãos que a Rika atacou e mete um chutão na cara dela. A mão que o Sukuna estava segurando utiliza o Ruptura ou Kirivar nas tradições antigas, cortando e picotando a mão da Rika. Agora só para frisar mais uma vez aqui, que às vezes a galera esquece, mas olha o Gabriel Carvalho. Pois é, mano. Que a boca que está na barriga do Sukuna e as duas mãos de baixo estão sempre ocupadas durante toda a luta. Você pode observar que em todas as imagens isso tá acontecendo. As mãos estão fazendo lá. Por isso que é o irmão porco, né? A gente não tá vendo a boca de baixo falar, mas ela teoricamente está falando, está recitando ali os cânticos dessa. Ó, o Brombate tá chapado, caralho, o João. Por isso o João gosta disso, tem a Rika. Que João, rapaz? É o José. Manda bala, ô Zeus. Manda bala. Olha ali, pá, tá bêbado, tá chapado. Barbaridade. O João. Então o Sukuna aqui só está lutando com duas mãos mesmo, como uma pessoa normal. O João. Esses três. O Sukuna salve, Rafael, joga. Contra o Gojo, agora ele tá levando aí um 3 contra 1 também. Voltando pra luta, a gente tem mais uma reflexão do Sukuna. Ele chega à conclusão de que a Rika não é tão resistente quanto o Ryu. Lembrando que o Ryu é o personagem com a maior liberação de energia da obra. Ele consegue disparar sua energia realmente muito bem. Então esse cara não é pouca coisa não. Mas assim como o Ryu, que conseguiu resistir a um desmantelar do Sukuna ali no primeiro momento, tanto a Rika quanto o Ryu só vão receber danos significativos se o Sukuna conseguir encostar neles e utilizar o Clivar ou Ruptura. Se não for dessa forma, os dois não vão receber aí danos, então a Rika ainda é muito resistente. Além disso, o Sukuna elogia aqui todos os feiticeiros que ele tá enfrentando, todos eles ficaram muito fortes, conseguiram melhorar em muito suas defesas e até mesmo o Itadori conseguiu aprender a técnica reversa. Fora que o Yuta também tá demonstrando um talento enorme na sua expansão de domínio. Ele tá botando um comando que não é tão simples assim de se colocar, que é um comando muito específico para acertar ao Sukuna o acerto garantido dele. O Itadori não está sofrendo com um acerto garantido da expansão de domínio do Yuta. Fazer essas mudanças na regra do domínio é muito difícil. E o Sukuna chega à conclusão de que o Yuta só foi capaz de fazer essa mudança aí na regra da expansão, exatamente. E só acertar a ele, o Sukuna, graças a esse mês de treinamento. Ou seja, todos eles melhoraram em várias áreas. Não foi somente ali na liberação da quantidade de energia amaldiçoada, não. Todos eles ficaram fortes de diversas formas. Por isso, o Sukuna pergunta: o que vocês fizeram nesse último mês? Vocês realmente me surpreenderam, ponto pra vocês. O Itadori já sai respondendo: foi muito esforço e dedicação, mas o Yuta, ele é muito sincero, né? O Yuta é um personagem muito legal. E ele diz que trapaceou. Não foi um método normal que fez o Yuta e todo mundo ficar mais forte. ênfase também nessa fala que demonstra a canseira do Yuta e do Itadori, que estão utilizando direto técnica reversa, o que com certeza não é nada simples. Bom, a gente já cansou de ver nesse capítulo os pensamentos do Legume sumiu, agora né? A gente vê um pouquinho dos pensamentos do Yuta e do Itadori. O Legume tá tendo corpo usado pelo Sukuna, ô Brombate. As consequências da luta entre o Gojo e o Sukuna, eles não teriam chances contra o Sukuna. Porque mesmo sabendo a técnica reversa, se o Sukuna tivesse 100%, esses desmantelares seriam hit kill. O Coquinho falou, ô Brombate, o Coquinho falou que quando baixa as calças do Legume sai um pepino. Não teriam nem chance de utilizar a técnica reversa e se curar. Eles não são igual o Satoru Gojo, que conseguiu tancar a expansão de domínio do Sukuna. Se eles forem cortados de forma profunda, diferentemente do Satoru, eles não conseguem se curar a tempo. Então, graças à luta do Satoru, que o desmantelar ficou bem mais fraco, eles conseguiram resistir ao desmantelar um pouco e, com isso, teve tempo para utilizar a técnica reversa. Ou seja, o Sukuna é um cara muito roubado. O Itadori reconhece que está enfrentando o xamã mais forte e ele até mesmo teme aqui que, caso eles não
consigam derrotar o Sukuna dentro da expansão do Yuta, o Itadori fala ali, caraca, eu tô com medo do que o Sukuna vai fazer se conseguir ganhar aqui do Yuta, conseguir sair dessa expansão. O cara é muito bom, o cara é muito roubado, então a gente tem que acabar aqui e agora, dentro da expansão de domínio do Yuta. Chega de pensamento, chega de ladainha, vamos pro fight. Rika, Yuta e Itadori vão pra cima do Sukuna, e no momento em que o Yuta pega mais uma espada, a gente vê outra habilidade copiada, a habilidade do Charles, que dá ao Yuta uma clarividência. Lembrando que esse poder do Charles dá a oportunidade de que o seu usuário consiga ver um segundo à frente do movimento do seu oponente. E cada vez que ele for atingido pela técnica do Charles, ele vai conseguindo prever mais coisas. Então provavelmente o Yuta tá conseguindo prever um segundo à frente de cada movimento do Sukuna, o que em uma luta tão rápida como essa, com certeza é um baita de um poder pro Yuta. Graças a esse poder ele consegue desviar e contra-atacar o Sukuna, dando um socão bem na cara. O Sukuna repara ali, logo de cara, que isso foi uma clarividência, o Sukuna é bem perceptível, e essa porrada que o Yuta deu também a oportunidade da Rika e do Itadori conseguirem atacar. Nesse momento, o Sukuna até mesmo lista todas as habilidades que o Yuta conseguiu copiar. Tem a escada de Jacó, que é o acerto garantido da técnica, tem a manipulação do espaço da Uro, a criação de uma barreira invisível através de Shikigamis, que é a habilidade do Druve, a fala amaldiçoada do Inumaki, a clarividência do Charles, e todas essas são as habilidades que o Yuta mostrou até esse ponto da luta. O Sukuna até mesmo questiona se o Yuta não teria o ilimitado do Gojo, mas ele chega à conclusão de que não seria possível para o Yuta, porque só é possível utilizar o ilimitado com os 6 olhos, e como o Yuta não tem os 6 olhos, então ele não pode utilizar esse poder. Lembrando que isso de não poder utilizar ilimitado já foi deixado bem claro na obra, só que o Kokin tem o terceiro olho e o ele não pode. Se não tem capacidade de olho. Controlar, se não tem energia para controlar essa habilidade, a gente não sabe. Vai que o Yuta consiga utilizar o ilimitado de forma descontrolada, a gente não sabe. Então a gente só sabe agora que ele não consegue controlar o ilimitado porque não tem os 6 olhos. Agora essa forma dele não controlar é isso que pega, é isso que não foi explicado ainda. Bom, o Yuta chega à conclusão de que o Sukuna vai ser pego desprevenido por uma técnica que ainda não viu. Então toda vez que o Yuta utiliza uma técnica nova no Sukuna, ele vai conseguir atacar o Sukuna. Depois dessa observação, Yuta pega 2 espadas dessa vez, vai pra cima do Sukuna com 2 espadas, e ele repara que tá com uma espada diferenciada. Logo de cara, ele já usa novamente a habilidade da Uro pra distorcer o espaço e fazer uma espécie de cortina para que o Sukuna não visse o próximo golpe do Yuta, e através dessa cortina, o Yuta dá uma espadada que é facilmente defendida pelo Sukuna novamente. A gente até mesmo vê o Sukuna aqui meio deprimido ou decepcionado com o Yuta, porque esse é um movimento repetitivo que o Yuta já usou algumas outras vezes, porém no momento em que o Sukuna segura a espada, o Yuta usa o Ruptura ou clivar e corta a face. Fizeram um furo na bunda do Coquinho. Sukuna pela primeira vez é atingido pela própria técnica. E isso daqui é algo surpreendente. Acabando assim o capítulo de hoje, e com essa habilidade veio também a dúvida: como o Yuta consegue copiar as habilidades dos outros? A gente tinha a teoria do Ryu, que o Ryu formulou, tá? Não é algo garantido, mas ele tinha chegado à conclusão de que o Yuta consegue copiar através do DNA. Ele consome o DNA e copia a habilidade dos outros. Pode ser isso ainda, tá? Porque o Sukuna, se você ainda não está lembrado, ele arrancou uma mão dele para fugir do golpe do Higuruma, então o Sukuna poderia ter dado essa mão pra Rika e copiado aí a técnica do Sukuna dessa forma, quem sabe, ou outra forma qualquer, e o Ryu estava errado nessa dedução dele. Vai que o Yuta consiga copiar a habilidade do seu oponente depois de levar algum golpe e um tempo aí para identificar e copiar a habilidade. Isso pode acontecer também, a gente não sabe como funciona a habilidade de cópia do Yuta. Tem uns nomes bem diferentes mesmo, Igor. No próximo capítulo eles venham a revelar, porque só que foi muito chocante. Só que daí assim, muitos nomes tu não vai saber porque já mataram, entendeu? Tem tipo uns 90 nomes diferentes, mas morreram daí todos. Todos caíram mortos. A Maki apareceu. É isso que a gente vai ver no capítulo 251 de Jujutsu Kaisen. A gente começa com o Yuta metendo ruptura na cara do Sukuna, e parece que tem a ver com o dedo que faltava que o Satoru Gojo escondeu. Dessa vez não escondeu o dedo, traduções, nem amadoras. Então, onde é que esconderam o dedo? Através das imagens. Qual com essa olho? imagem aqui, sem saber o que tá falando, deu a entender que o Yuta conseguiu aí consumir uma parte do DNA do dedo que faltava do Sukuna. Ao menos é isso que parece, porque apareceu o dedo do Sukuna aqui. Mas a gente não tem certeza, tem que esperar a tradução. Bom,
Bom, com o Sukuna picotado, Itadori aproveita pra meter mais uma porrada. Yuta segue o mesmo ritmo e mete um soco no estômago do Sukuna. Além disso, a porradaria não acaba, velho. O Sukuna tá apanhando pra caramba. Itadori dá uma joelhada na cara do Sukuna, mas depois de dar esse golpe bem potente, que deve ter doído pra caramba, Sukuna agarra o Itadori e utiliza novamente mais um ruptura, cortando de novo a barriga do Itadori. Só que a gente tá falando aqui do protagonista, né? O moleque é ousado. Recebendo o golpe, ele cospe o sangue na cara do Sukuna, abrindo uma brecha pro Yuta atacar novamente, metendo um gancho no Sukuna. E dá pra perceber aqui que mesmo apanhando pra caramba, o Sukuna ainda não desfez os selos com as mãos de baixo. Depois disso, a Rika segura os pés do Sukuna e joga na direção do Itadori, que fazendo um combo dá um chutão no Sukuna, e aí a gente começa a reparar que os selos estão se desfazendo. O Sukuna deu uma pequena vacilada. Essa pequena vacilada foi o suficiente para que todo mundo agarrasse os braços lá do Sukuna para tentar fazer o selo da sexta Oka de Vime. Itadori vai lá e já agarra um dos braços. Yuta aproveita para meter mais uma porrada na boca do estômago, só que o Sukuna, como está com um dos braços livres, coloca a mão na cabeça do Yuta e dispara mais um ruptura, cortando a cabeça do Yuta. Mas não é fatal esse golpe não. Depois disso, a gente parece que tem uma guerra de desmantelares. Yuta lançando desmantelar pra cima do Sukuna e Sukuna lançando desmantelar pra cima do Yuta. Bom, ao menos é isso que parece. O José tem que voltar a pedir aquele CNGB News pra não dar risada das tranqueiras que aparecia lá, né? Porém, tem uma imagem aqui que me deixou curioso, lá também. Que é essa Já deve ter vários conteúdos novos. O Itadori está com a mão apontada pro Sukuna, e isso é no ponto cego que o Itadori fez com seu cuspe de sangue. Lembra que o Itadori cuspiu sangue na cara do Sukuna? Isso fez um ponto cego ali no Sukuna, e o Itadori tá lá apontando sua mão pro Sukuna. Então, eu não sei se o Itadori tá utilizando desmantelar ou se é o Yuta. A gente precisa saber a tradução aqui pra descobrir qual dos dois, ter certeza de qual dos dois está metendo os cortes no Sukuna. Mas fato é que depois desse movimento, o Sukuna perde a sua mão, ele é cortado, e isso acaba com o selo da cesta de Oka de Vime. Aí o Sukuna consegue ser acertado pelo golpe garantido da expansão do Yuta. Esse era o plano, espancar o Sukuna para que ele fosse acertado pelo acerto garantido da expansão de domínio do Yuta. Mas antes da gente ver o resultado, a gente passa pro passado, e eles estão discutindo sobre o livro da Yuki. O Itadori parece que já leu o livro e está discutindo com os outros. A Anjo, além disso, ela dá uma ideia de como funciona, provavelmente, essa possessão. De novo, a gente não tem aqui a tradução, então não dá pra saber o que eles estão discutindo aqui, mas como a Anjo é alguém que está dentro do corpo de outra pessoa, eu acredito que ela consiga entender o que está acontecendo dentro de cada um. Então provavelmente ela está explicando ali que duas almas ocupam o mesmo espaço, que há algum tipo de ligação entre elas, está explicando esse tipo de coisa que é um objeto amaldiçoado dentro do corpo de alguém. Mas de novo, a gente não sabe exatamente o que ela está falando, a gente tem que esperar um pouquinho para ver as traduções. Enfim, voltando ao presente, a galera tem que mostrar o microfone cortados, os outros dois sendo segurados pela Rika e um outro segurado pelo Itadori. E é aí que o Yuta finalmente utiliza o golpe da Anjo e vem a escada de Jacó fritando o Sukuna, causando um verdadeiro dano no Sukuna que não para ali de sofrer. Yuta ainda aproveita para meter mais uma espadada no braço do Sukuna e o Itadori consegue acertar um soco em que ele entra em contato com o Megumi. Porém, no momento em que ele entra em contato, o Megumi parece estar em desespero. Parece que o Megumi já desistiu. E a gente sabe que o Sukuna fez de tudo para que o Megumi chegasse nesse estado. Matou a irmã dele, que era a pessoa que ele mais gostava, depois matou o sensei dele e também outras pessoas. Então o Megumi, com certeza, quando entrasse em contato com o Itadori, ia estar despedaçado. O que o Itadori fez em resistir a todas as atrocidades que o Sukuna fez com o seu corpo não é normal. O Itadori é alguém muito resiliente. Não quer dizer que o Megumi seja também. Então o que deu a entender aqui com essas imagens é que o Megumi está totalmente desesperado e que ele não consegue impedir com que o Sukuna faça as coisas que ele está fazendo. Depois desse desespero e do susto do Itadori em ver o seu amigo naquele estado, o Sukuna dá o golpe derradeiro. Ele utiliza o corte que corta o mundo no Yuta, corta também a Rika e mais uma vez o Itadori, picotando todo mundo que está à sua frente e também destruindo a expansão de domínio do Yuta. Porém, antes que a expansão se desfizesse completamente, a gente vê uma sombra, e essa sombra acertando o Sukuna por trás. Finalmente, a Maki entra em ação, na hora H. E aqui é importante a gente ressaltar que era isso que a Maki estava esperando. Estava esperando um momento em que o Sukuna estivesse ali distraído e estivesse mais fraco, para que ela conseguisse dar o golpe mais ou menos fatal, né, que o Toji deu no Satoru Go,
Gojo imitando esse golpe. Então ela precisava que o Sukuna estivesse em um estado um pouco mais debilitado. Além disso também, talvez essa seja a última carta, né? Meio que desistindo de salvar o Megumi, tentando de fato matar o Sukuna, porque até agora ninguém tentou matar de fato o Sukuna, sempre tentou salvar o Megumi, e acabou que muita gente morreu por causa disso. Talvez o Yuta seja a última carta pra tentar salvar o Megumi, e a Maki veio pra finalizar as coisas. Isso pode ser uma opção também, a gente não sabe se é o caso, mas já que ela meteu uma espadada nos peitos do Sukuna, ainda, talvez seja de fato a ocasião. Outro ponto também que a gente tem que discutir é a situação do Yuta. Ele recebeu o corte, provavelmente, que matou o Satoru Gojo, então a situação dele não está nada boa. A sorte dele, talvez sorte, né, que a gente não sabe se ele morreu ou não, é que a Rika tá lá. Então talvez ela ainda consiga salvar o Yuta, já que ela tá ali do lado, consegue ali agir mais rapidamente, talvez ela consiga ainda salvar o Yuta, mas a situação dele agora com certeza está muito complicada. Porém, pra mim, o mais surpreendente de tudo, cara, tá sendo o próprio Itadori. O Itadori já foi picotado, eu acho que umas 4 vezes, e pelo Ruptura também, que é um corte muito mais forte quando o Sukuna encosta no seu oponente. Com esse corte não tem defesa que aguente, então simplesmente o Itadori tá sendo picotado inteiro. Ah, tá que merda, hein, voltar, cara. O Itadori é absurdo demais na técnica reversa. Com certeza ele não morreu agora, porque ele é o protagonista, o que mostra mais uma vez que talvez ele seja até mesmo melhor no uso da técnica reversa do que o próprio Yuta. Isso aqui é uma suposição, mas o que ele tá demonstrando é realmente incrível. Além da Maki, a gente também tem esses outros dois inúteis aqui que até agora não fizeram qualquer um poderia matar, né? O Sakabe e nem precisava ser muito forte. Estão lá, então talvez seja uma luta agora 4 contra 1. E por fim, só falar o porquê que o Sukuna não utilizou esse corte que corta o mundo antes, é porque ele estava utilizando a sexta Oka de Vime. E enquanto ele estava utilizando essa técnica, ele não podia fazer esse corte que corta o mundo. Ele só pôde fazer isso depois que ele tancou o acerto garantido da expansão de domínio do Yuta. Ele teve que tancar, aí ele liberou a sexta Oka de Vime, e aí ele pôde fazer esse corte que com certeza foi decisivo aí nessa batalha. Lembrando também que ele ainda tem a técnica das chamas, né, o Fuga, que ele ainda não utilizou. Até que o Bromate demorou a falar essa. Né, porque, olha, não tá sobrando muita gente pra ele utilizar esse poder não. Eu quero ver o Fuga, pô. Ele ainda não mostrou. Então tá sobrando pouca gente pra ele liberar essa técnica. Espero também que o Yuta não tenha morrido agora, e sim esteja gravemente ferido, mas somente no capítulo 252 pra gente ter a certeza. Enfim, foi isso que aconteceu. Espero. Pois é, José, o anime continua, o mangá, o anime, a história continua uma merda. É bom já ir enfiando no cu. Agora, se o Sukuna morreu, até que já dá pra um...